Cara, eu sou um merda mesmo. Será que eu vou vencer na vida? Ah, não fode. Eu não fiz nada! E eu tomei no cu! É isso mesmo que você viu na thumb, é isso mesmo que você viu no título desse vídeo. Sim, eu joguei DMC3, sim, eu assisti a série da Netflix, meio atrasado, mas eu assisti, e nada vai me impedir de comparar as duas coisas, pelo menos no quesito de execução, certo? Eu vou trazer aqui alguns tópicos que eu vou acabar discorrendo um pouquinho sobre, anotei algumas coisas, mas o texto do vídeo aqui geralmente é bem livre, então, no mais, eu só gostaria de deixar marcado para todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui no início que eu não sou o maior fã de Devil May Cry, não sou fã de carteira que jogou todos os jogos, né, nada do tipo. Eu vi gameplay do 5 há muito tempo, eu joguei o DMC3, como eu falei, e vi a série da Netflix, e esse é o contato máximo que eu tenho, fora uma ou outra pesquisa que eu fiz durante a escrita do roteiro, entre muitas aspas, porque, como eu falei, é só um bando de tópicos que eu fui marcando coisinhas pra falar, que aí eu sei também que a série se distancia tanto do material original, mas ela pega pontos de outros lugares. Por exemplo, o Coelho Branco, que é um dos personagens mais relevantes da série, ele na verdade é do mangá. E eu não li o mangá de DMC, então... Mas enfim, eu já tô enrolando um pouquinho demais para um vídeo que provavelmente vai ficar bem longo. Então, por favor, não olhe para a timeline desse vídeo. Ignore que você sabe como que eu vou terminar esse vídeo e me acompanhe, por favor. E também espere muito spoiler tanto da série quanto do jogo. Bom, acho que um bom ponto de partida para a gente começar a falar sobre isso é o que mais ou menos é a premissa de cada um. No DMC3, basicamente a gente vai acompanhar o início da carreira do Dante. É que ele tem lá o negócio dele de caçar demônios, e a gente vai acompanhar os primeiros dias disso. Eu sendo meu empregado, eu mando em mim. Agora, se eu quiser ir embora, o problema é esse. Eu tenho que pedir as contas a quem? A mim mesmo, que eu sou empregado, sou o patrão. Então eu tenho que pagar minha indenização, meu 13º, né? Então o que eu faço? Eu não faço nada. Eu só trabalho, não peço demissão, que eu também não quero pagar. Aí meus direitos trabalhistas é caro, cara. Então ele tá lá de boa no negócio dele, quando vem um velho careca que diz que tá trabalhando com o Virgil e convida ele para uma visitinha. O Virgil vai lá e convidou ele para uma visita numa torre chamada Temenigru, se não me engano esse é o nome. E aí o velho sai do lugar e o Dante acaba sendo atacado. E aí toda a loja dele fica destruída e ele acaba decidindo, vou visitar o Virgil, vou visitar meu irmão. Porque, né, ele já sabe que o Virgil tá vivo. E que é um ponto bem diferente da série. Ele não sabe que o Virgil tá vivo. E o Virgil, por sua vez, ele tá trabalhando com o Sr. Arkham, que é o pai da Lady. E os dois querem, basicamente, absorver o poder do Sparda. E para isso, eles querem abrir o portal. O portal não, né? Eles querem quebrar a barreira entre o mundo dos humanos e o inferno para poder absorver esse poder e se tornarem mais fortes. No caminho, o Dante vai acabar conhecendo a Lady, no caminho dele subir toda a torre para encontrar o irmão dele, e a Lady está em uma jornada de vingança, porque no caso o pai dela acabou matando a própria esposa, ou seja, a mãe da Lady, e ela está indo lá para acertar as contas com ele. Já a série, como eu disse, ela se distancia bastante do original, pelo menos em relação a esse jogo. E pelo que todo mundo falou, quanto a todos os outros jogos também. Por quê? Porque na série os demônios estão querendo passar para o mundo dos humanos, porque basicamente o inferno é uma grande porcaria. É um lugar terrível de se viver, o ar é poluído ao máximo possível a ponto de ele ser tóxico, e a barreira do Sparda, ela dificulta essa passagem. Mas pior do que isso é que o governo americano descobre a existência dos demônios e, obviamente, vai atrás dos caçadores de demônios para tentar lutar contra os tinhosos terroristas que pretendem derrubar essa barreira e facilitar o acesso ao mundo humano. É claro que o mais usado desses caçadores é o Dante, e dá a entender que ele tem uns traumas aí com os demônios, porque os demônios teriam matado a família dele, e por isso, nessa versão aqui, na série, ele acredita que o Virgil tá morto, assim como a mãe dele. Só que, para ser bem sincero, isso nunca vai ser devidamente aprofundado. Vai ficar só no superficial mesmo, pelo menos nessa temporada. E é claro, do lado do governo a gente tem a Tenente Maria. Essa mulher que não é a Lady. Vamos deixar isso bem claro. É a Tenente Maria, que também tem seus traumas com os demônios, e esses sim vão ser explorados. Vai ter ali um episódio pra explorar bem isso. Vai ser uma das poucas coisas legais da série, pra ser bem sincero, já adianto isso. E fechando esse tópico aqui da história, basicamente o que acontece em toda a trama de cada um, obviamente que a série já sai com conta atrás. Isso é meio óbvio. Afinal de contas,
a série não é um produto original, ela está adaptando o universo de um jogo que já existe. Pode ser uma série, pode exigir algumas mudanças por causa do formato, mas isso não justifica algo tão brusco, sabe? Existem coisas que fazem uma franquia ser aquela franquia. E aí, se você não consegue respeitar as partes mais centrais disso, deixa de ser aquela franquia. E aí fica uma coisa tipo, por que você está fazendo isso? Por que você não criou algo novo? Porque, sejamos muito sinceros, mesmo eu, que não sou o maior fã de Devil May Cry, jogando o 3, eu vejo uma carga muito grande de que, no fim das contas, para além da questão da ação, para além da questão da porradaria, da ação frenética, Devil May Cry é uma história sobre uma família demoníaca que vive tretando. Porque se você parar pra pensar, a Lady indo se vingar do pai dela e o Dante indo tretar com o irmão dele. É essa a história. E na série, vira uma coisa tipo... Eles esquecem toda essa questão de família e isso fica em segundo plano. Pra parte principal ser... Olha só, olha como o Esparta foi um maledetto. Desconstruiu um muro maledetto. E agora, os americanos, eles estão indo lá oprimir os demônios. Você viu como este cristal está oprimindo os demônios? Olha só, esses americanos malvadões. Esse governo imperialista. Eu já falei que os americanos são malvadões. E assim, se você, do mesmo jeito, quiser muito passar essa mensagem, nossa, eu não posso deixar, não, eu preciso socar essa mensagem a qualquer custo aqui, porque as pessoas precisam saber. Tá, tudo bem. Pelo menos me tenha a decência de não botar isso acima de tudo, sabe? Sacrificar a qualidade do negócio só pela mensagem. Não adianta tentar passar mensagem se o produto for uma bomba. Deixa equilibrado com o que a franquia já é. Você não prometeu, você não vendeu isso aqui, até onde eu saiba. Esse anime não foi vendido como um reboot. Não foi vendido como algo que queria renovar a franquia. Não, era uma série, um anime baseado no jogo. Então mantém as características ali da história que são mais importantes no jogo, na série também. Não precisa botar a sua mensagem acima do que o material original já te deu. Bota ali de forma mais equilibrada. Se não for fazer isso, cria um produto novo. E eu sei que você já sabia que eu ia falar isso. Eu sei que no fim das contas todo mundo já falou isso. Mas vamos falar a verdade também. Não vamos mentir aqui. Os pontos que a gente tinha que falar que é bom, a gente vai falar que é bom. Pelo menos eu vou tentar falar o que eu gostei realmente. Porque tem algumas coisinhas aqui e ali. Mas a maioria das coisas é só vergonhoso, no mínimo. Agora, indo pro tópico da música, que honestamente eu não tenho as melhores opiniões, os melhores comentários para compartilhar nesse tópico. Mas eu resolvi botar ele aqui porque, como eu gostaria que esse tópico fosse um tópico para eu elogiar a série. Porque o jogo tem uma trilha sonora muito boa. E no momento ela me incomoda. É um rockzinho muito envolvente. Pô, maravilhoso. E a série, em boa parte dela tem isso. Ela tem músicas boas. A música de abertura que eles pegaram ali do Limp Bizkit, é um nome bem difícil de falar, você me perdoa se eu errar. Mas a música de abertura é interessante. A música de encerramento também é legal. Tem umas musiquinhas aí no meio que também são bacanas. A própria Afterlife, que é do Evanescence, é uma música boa pra caramba. Só que tem 2 momentos que a série, ela escorrega. Mas ela escorrega tão forte. Meu Deus. Ai. São 2 momentos. E acho que o primeiro que geral vai lembrar, vai conectar na hora, é do último episódio, que é quando o Virgil realmente aparece. E aí começa a tocar uma versão remix da música Buried Alive. Não. Você... É aquela música do Eminem, I am the storm that is approaching. É essa música aí. Só que ela está sendo tocada num remix horroroso. E é simplesmente intancável. É tipo, fique hypado enquanto a gente faz uma versão merda da música que você gosta. Da música que a maioria das pessoas que gostam de Devil May Cry amam. Tanto que virou um meme e virou uma música muito famosa. Só que, pra mim pessoalmente, essa nem é a parte que mais me incomoda. Não é a cena que mais me incomoda. É ruim. É muito ruim. Só que a que mais me incomoda é a da música que tá passando na transformação do Dante. Lá, eu não lembro qual que é o número do episódio, mas é quando ele ativa o Level Trigger pela primeira vez. Estão aqui. Cadê o seu irmão? Fique escondido.
Preciso achar o Virgil. E essa pra mim foi muito mais frustrante, por dois motivos. O primeiro é que esta música se chama Devil Trigger. E para início de conversa, ela não é uma música do Dante. Ela é uma música feita pro Nero. Se você pesquisar essa música da Devil Trigger DMC, provavelmente você vai acabar encontrando o vídeo aqui no YouTube que tem a música original mesmo, do artista originalmente, que é o Cassie Edwards. E no próprio título do vídeo, no próprio título da música, tá escrito que é Devil Trigger Nero's Theme. É Nero's Battle Theme. Ou seja, é a música de batalha do Nero em DMC5, não é uma música do Dante. Então, para início de conversa, não é para essa música estar tocando com o Dante. Aí já tá errado. Porém, eu sou a pessoa que perdoaria isso, porque eu gosto muito mais de Devil Trigger do que Burn the Light. Devil Trigger é a minha música favorita do DMC5. Novamente lembrando que eu só vi gameplay e basicamente só vi a trilha sonora um pouquinho. Mas é a que eu mais gosto, é a que eu mais escuto, é a que mais eu volto pra escutar. E ela também tá num remix tenebroso, meu Deus do céu. É só triste, é só lágrimas e sofrimento. Especialmente porque a esse ponto da história, eu já sei que tem uma entrevista do Adi Shankar, que é o produtor e pessoa que tá aí por cima da série, dizendo que ele não sabia que DMC5 iria ser lançado e que ele ficou triste com isso porque ele queria ser a pessoa que ia salvar DMC. Absolutely right. Numbers-wise, eclipses everything else. Yep. But I'm passionate about Devil May Cry. Like, I love this thing. Yeah. And I love this niche That's thing. the most important and now thing, I can yeah. take it and hopefully blow it up to a point where I can expand it and there'll be more of it. Yep. Right? So, and I didn't know that there was a Devil May Cry 5 coming out. You didn't know? No. Wow. I got okay. actually unhappy when they so I signed the deal and I'm like, yeah, great, I'm doing it. And then they're like, good news, we have Devil May Cry 5 coming out. Were you hoping to play it before doing your adaptation? Is that what you're saying? Or you just... No, I actually thought the franchise was dead. Oh, I got you. This was my thing. Like I liked Dino Crisis. I see. And I thought I was bringing this thing back. And I'm like, oh, this is like a modern fucking thing. Like this is ongoing. Then I should have done Street Fighter. Or if you're into like those types of things, I could see you doing a great Rival Schools as well. Yes. That would be... Então a impressão, eu não consigo deixar de pensar que ele fez isso de propósito. A ideia dele fazer isso, meio que de birra, não consegue ser da minha cabeça. E eu só consigo detestar as cenas ainda mais por causa disso. Sabe? Aquele gosto de merda na boca. De caramba, o cara queria estragar realmente. Porque se foi isso, meu Deus do céu. Vamos seguir logo de uma vez antes que eu pire. Falando um pouco sobre as cenas de luta e as cenas de ação no geral, no jogo, no DMC3, no quesito das cutscenes, eu diria que todas elas são bem maneiras, são bem legais. Nenhuma é realmente muito inteligente. Todas vão desafiar a lei da física? Sim, mas todas vão ser muito maneiras do mesmo jeito. E a série... Já viu, né? Parece que é uma obrigação ter alguma coisa ruim atrelada à cena de ação. Parece que alguma coisa ruim tem que acontecer. Dá pra contar nos dedos quantas cenas de ação são realmente legais ou tem alguma ideia legal por trás. E começando pelo menos por uma delas, a cena do segundo episódio, em que o Dante está enfrentando um monte de gente lá no cafofo dele, essa cena é muito maneira. A cena realmente, você vê isso, você vê a gameplay de Devil May Cry, só que com alguém que joga muito bem, porque é simplesmente o Dante, né? Ele tá lá desviando de um monte de balas em um ambiente fechado que estão bem perto dele, né? Tá todo mundo lá atirando balas basicamente a queima-roupa e ele tá desviando sem tomar nenhum tiro. Na única vez que ele toma um tiro, passa a impressão, pelo menos pra mim, de que ele quis tomar esse tiro, ele escolheu isso. Só que aí... Alguns momentos depois... Oi, eu sou... Netflix. Eu vim falar de uma das características mais valiosas que um soldado ou um aluno podem ter. Hype negativo. Às vezes, Hype negativo. é a chave da vitória. Às vezes, a vantagem é pouca e parece não valer a pena. Você se pergunta, por que esperou tanto por uma coisa tão decepcionante? A Trade Maria acontece. E ela roubar o colar dele, até vai. Beleza, o Dante é folgado, ele deixa o colar ser levado,
mas ele vai lá e recupera. Isso pra mim seria ok, de boa. O problema é que no final desse episódio, a Tenente Maria faz uma emboscada que é tão óbvia. E o pior, o roteiro dessa desgraça faz questão de mostrar que o Dante, ele viu que ela estava atrás dele, ele percebeu que era uma emboscada, e aí ele tinha velocidade suficiente para desviar de várias balas em um ambiente fechado, não consegue desviar da bala de um taser. A série tá me tirando pra otário. Sabe? É um negócio que é só ridículo. No episódio seguinte, que é o episódio 3, tem a perseguição contra o coelho lá na rodovia, que não é uma cena de todo ruim, achei até okzinha. O problema é que no final dela você brocha, porque o Dante, ele vai lá, vai atirar no coelho, vai pegar ele, explode a cabeça. E isso não é nenhuma coisa que necessariamente você pode reclamar. Média de roteiro, o genial roteiro, que disse nesse episódio que o Dante estava com um implante explosivo no pescoço. Sim, a Tenente Maria resolveu fazer cosplay de Amanda Waller. Só que não deixa de ser frustrante, porque de novo, o Dante tem um momento legal, tem um momento pra mostrar que ele manda bem, e aí do nada, pum, ele apanha, de alguma forma. No próximo episódio, se eu não me engano, ele fica dividido entre as cenas da Tenente Maria indo até o covil do coelho e o Dante no avião. E as duas cenas são uma droga. Eu não quero adiantar muitas coisas dos personagens, mas basicamente você não se importa com os humanos, então dane-se a cena de ação deles. E aí que você já tem a ideia de que eles não têm chance contra os demônios, então uma coisa completamente, passa logo de uma vez. E a cena do Dante, ela poderia ser legal, mas falta alguma coisa ali, sabe? Simplesmente falta alguma coisa. E no final, o Dante paga de burro, porque quando ele vai... meu Deus do céu. A raiva tá me deixando sem palavras. O Dante já é estabelecido que ele tem super velocidade a partir do episódio 2. Porque ele tá desviando todas aquelas balas no ambiente fechado. E ele não me usa essa super velocidade para cortar a mão do Ruda, que está com um dispositivo que vai explodir todo aquele avião. Por quê? Porque esse roteiro é tão safado para ter alguma cena que supostamente deveria ser legal, que ele não consegue ser simplesmente coerente na cena de ação. Ele não consegue ter coerência, pelo amor de Deus. No episódio seguinte, a gente também tem a cena da transformação do Devil Trigger, que eu já falei na parte da música. A música é horrível, mas além disso, tem esse CGI que revela muito do orçamento dessa série, digamos assim. A carinha dele. E voltando para a parte dos humanos, acho que tem uma coisa que eu posso falar sim sobre essa parte deles, que é o fato da série ter inserido as tais balas antidemônio. É porque a série tenta fazer isso, ela tenta cientificar os demônios e elas fazem uma bala que funciona melhor neles. Munição antidemônio. Se der um tiro num humano, funciona como uma bala normal. Se atirar num demônio, o líquido na bala explode no segundo que entra em contato com o DNA deles. Atinge eles e explode. Só que eles fazem isso só pra meter dois demônios que basicamente ficam encouraçados. Tem um cara lá que é um morcegão que ele fica com a asa pra frente e eles mandam bala nele e a bala ricocheteia na asa. Tem uma outra lá que é uma demônia que ela meio planta e ela bota o negócio pra cima e a bala ricocheteia, não atinge ela. Isso é mostrado claramente. E aí tem uma cena. Mano, eles têm a audácia de me pôr uma cena que tem o mesmo erro do Dante. Meu Deus do céu. Essa demônia tem um momento que ela se encontra com a Lady e ela acaba indo parar numa emboscada. E a Lady anuncia que tá atrás dela, atira, erra o primeiro tiro e a primeira reação dessa desgramada, dessa demônia, não é levantar a parte dela que faz com que ela não seja atingida. Ela fica parada, sem se defender e leva tiro. Vai te tomar no cu, rapaz? Novamente, roteiro preguiçoso que não sabe fazer. Que roteiro preguiçoso e consistente, meu Deus do céu. A única cena que eu vou realmente me segurar pra falar aqui mesmo é a do coelho no final da temporada. Porque eu acho que a cena de ação dele tem algumas coisas legais, só que os pontos negativos vão muito em direção do personagem. E eu acho que isso dá pra gente desenvolver mais pra frente, ok? Então daqui a pouco a gente chega nele. E se você aí do outro lado acha que eu estou pegando muito pesado com a série, afinal de contas eu mal falei do jogo, e a série eu descarrilhei um monte de coisa, primeiramente, saiba que nessa parte tinha toda uma sessãozinha de eu falando sobre a gameplay do jogo. Afinal de contas, a gameplay de DMC envolve ação, né? Você vai principalmente lutar contra inimigos em um ambiente fechado. Então eu ia falar sobre isso. Mas eu genuinamente me perguntei, enquanto eu estava editando o vídeo, se isso seria justo com a série. E como ela já vai apanhar pra caramba, eu fiquei com um pouquinho de pena e cortei.
Então eu pegaria um pouquinho mais pesado nessa parte do vídeo aqui. Por incrível que parível, eu estou tentando pegar leve nesse momento aqui. E em segundo lugar, também tem uma coisa que vale a pena pontuar. Eu acabo pegando um pouco mais leve com o jogo nesse sentido, tá? Da ação e tudo mais, porque o tom do jogo é muito de algo místico, sobrenatural. Ele tem essa parada de que nem tudo necessariamente vai precisar ser explicado nos mínimos detalhes, porque você aceita que existe essa lógica maluca naquele mundo que permite que certas coisas sobrenaturais e malucas aconteçam. E a série, como eu disse um pouquinho antes, ela tenta cientificar as coisas. Tanto que tem aquela questão das balas antidemônio. Ou seja, ela tenta esmiuçar. O jogo, ele não tenta fazer isso. Algumas coisas ali no jogo você vai exigir alguma coerência e tal, mas isso no game geral ele não peca. No máximo, sei lá, você vai reclamar do quê? Do Arkham dando um drible em todo mundo quando eles se desequilibram, não sei. Provavelmente as reclamações seriam muito mais em relação a outros jogos, tipo, isso aqui aconteceu aqui, mas não faz sentido pro primeiro jogo, que é o que vem depois na cronologia, só que eu não joguei o primeiro jogo. Então, o DMC3, dentro dele mesmo, ele não tem tantas inconsistências nesse sentido, não que eu tenha notado. E a série, ela tem bastante o tempo inteiro. Ela deveria ser mais consistente dentro do que ela própria passa de informação. Então, com isso dito, vamos continuar com o vídeo. Bom, vamos começar a falar sobre os personagens e vou começar pelos secundários primeiro. O primeiro que eu vou falar aqui, logo de uma vez, é o Enzo Ferrini. Acho que esse é o nome dele, que eu só tô fazendo a questão de citar, porque por mais que ele seja um humano que não tem, o maior destaque de todos os tempos, ele é uma das poucas coisas boas da série, né, genuinamente boas, que a gente se importa com ele. Eu só acho que a morte dele na série pode ter sido um pouquinho mais aproveitada na batalha final. Pode ter sido um pouquinho mais, ter mais impacto, mas não teve tanto quanto eu acho que poderia. Tem também a galerinha do Balacobaco, que é basicamente a galerinha da Tenente Maria, que, como eu falei antes, você só não se importa. Você só não liga pra eles. Tem a questão da bala antidemônio, só que a partir do momento que elas não funcionam, você entende que, essa galerinha aí que é secundária, essa galerinha que é secundária, mamou. E aí dane-se pra eles. E partindo pro ponto realmente mais, um pouquinho pelo menos mais incomum da série com o jogo, a gente tem meio que os capanguinhas ou subchefes. E, obviamente, a maioria dos chefes do jogo não estão na série. Os únicos que realmente estão são o Agni e o Rudra. Mas no jogo, pelo menos, eles têm uma coisa em comum com a série, que é não ter tanto aprofundamento. A diferença é que no jogo, por ser um jogo, eles acabam te recompensando de alguma outra forma. Geralmente eles viram alguma arma. O Agni e o Rudra, no jogo, diferente da série, eles não têm a cabeça no lugar onde ela deveria estar. A cabeça deles fica na espada. Então eles literalmente são duas espadas. E eles viram armas para você usar no jogo depois que você derrota eles. Assim como o Cerberus, assim como também a Nova, se não estiver errando o nome. Ela é aquela mulher que vira uma guitarra do nada. Não só isso, não é só arma. Tem também o cavalo de fogo lá, que ele vira literalmente um estilo de luta para você. E também tem o chefe Doppelganger, que também te dá um novo estilo. E esse estilo, na verdade, ele seria basicamente o seu botão de ataque especial, certo? Então no jogo você vai ter vários ataques especiais diferentes e você pode escolher qual deles usar. Então se você quiser a esquiva, que sim, a esquiva conta como um ataque especial de alguma forma, na verdade eu acho que eu sei o termo errado. Não é ataque, é movimento especial. Mas enfim, você entendeu. É o movimento especial. Quando você clica nele no botão que é o bolinha do PlayStation 2, você ativa ele e aí você consegue fazer. Então se você tiver esquiva, você dá esquiva. Se você tiver um ataque especial com a arma, você dá um ataque mais fortinho com a arma, um ataque diferente com ela. Ou com a arma branca, né, as espadas e tudo mais. O cavalo te dá o poder de parar o tempo por alguns segundinhos, por um tempinho ali. E aí você pode combar um pouco mais, ou se reajustar em algum lugar para não tomar um golpe, e o Doppelganger ele cria um clone seu para te ajudar. Então os chefes ele acabam compensando a falta de desenvolvimento com algum aspecto que muda a sua gameplay e que pode ser interessante de você usar. Além de, é claro, terem batalhas muito legais, muito interessantes. O próprio cavalo é um exemplo de batalha que você está sozinho com ele, contra ele, mas é uma batalha bem maneira. Bem legal. Já na série, eles não têm muito aprofundamento. E a chance da série fazer eles serem memoráveis de alguma forma seria justamente eles terem lutas muito legais. Só que, como eu falei no tópico anterior, meio que as lutas legais dessa série não envolvem muito eles, né? Tem a questão lá
da demônia planta, que morre de uma maneira estúpida. O morcegão lá, ele morre de uma maneira meio que dane-se, porque ele é cortado por um portal e só não empolga. É uma coisa que às vezes é difícil de transcrever, porque se você não assiste, você não entende o quanto que isso só é... Me dá licença, eu vou cagar. Sabe, meio que dane-se. Tem também a cena do Metamorfo, que ele morre e é só meio estranha, porque ele morre basicamente tentando jogar todos os humanos, matar todos eles, porque eles estão maltratando os demônios. Mas o próprio grupo dele tava ameaçando aqueles demônios que estavam sendo levados pelo governo. Então, sei lá, o Metamorfo, eu acho que ele é o menos pior desses capanguinhas, tirando o Agni e o Rudra, porque o Agni e o Rudra pelo menos eles estão um pouquinho fiéis em questão de personalidade no jogo. Eu gostei disso, não em questão da aparência, porque por algum motivo eles têm cabeça na série, provavelmente pra não ter que ficar fazendo dois modelos pra se moverem, porque senão eles teriam que fazer o cabo da espada, ficar movendo a boquinha, sei lá, isso talvez seja um trabalho muito grande pra uma série tão preguiçosa. Onde que eu tava mesmo? Sim, a questão do caolho lá, do Metamorfo. No fim das contas, ele é o segundo menos pior, atrás do Agni e do Rudra. Só que ele não é tão legal assim, porque a impressão que fica no final das contas é que ele é um coelho prototipado. Um coelho sem muito carisma, nem desenvolvimento, e fica por isso mesmo. Agora falando sobre os protagonistas, que são o Dante e a Lady, né? O Dante no jogo, a Lady na série. E o Dante do jogo, a impressão que ele me passa é que ele é piadista, só que ele tende a ser o piadista sarcástico. Ele é o cara que ele sabe que ele é forte, e aí por isso ele chega a ser folgado muitas vezes. Ele chega a ser realmente arrogante em alguns momentos. E naquele momento ali, pelo menos no jogo, ele tá bem pouca ideia. E digamos que ele tem motivo pra isso. Ele tá abrindo o negócio dele, tá começando como um microempreendedor, e do nada ele é atacado, e a loja dele é destruída. Ele tem motivos para estar estressado. E é claro, é bom pontuar. É claro que o Dante pode ser pego de surpresa, como acontece no início do jogo, aí na cutscene em que ele é atacado. Porém, ele realmente só vai ter dificuldade com inimigos mais fortes. Com inimigos mais fracos, ele não vai ter tanta dificuldade, a não ser que seja você jogando e cometa algum erro na gameplay. Aí realmente. Mas em questão de cutscene, cara, ele só passa dificuldade, sei lá, com o Virgil e com algum outro bicho mais forte. Com os bichos mais fracos, ele leva na boa. Eles vão lá, perfuram ele, ele simplesmente começa a andar e vai lá e tocar uma música. Vai lá, toca uma música no jukebox e começa a bater neles. E leva como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E outra coisa interessante no jogo é que o Dante, ele não tem um senso tão forte de família. Ele não valoriza tanto isso. Passa a impressão de que ele acha isso um saco. Why do you refuse to gain power? The power of our father, Sparta. Father? I don't need a father. I just don't like you, that's all. Então, meio que o Dante do jogo, pelo menos no DMC3, ele não valoriza tanto isso. Na verdade, esse é o tipo de coisa que ele vai aprender com a Lady. Ele literalmente fala pra Lady, quando ele tá indo pra enfrentar o Arkham, que ele entende que esses assuntos de família são importantes agora por causa dela. This whole business started with my father sealing the entrance between the two worlds. And now, my brother's trying to break that spell and turn everything into Demonville. This is my family, too. Quite frankly, at first, I didn't give a damn. But because of you, I know what's important now. E isso é uma coisa bem diferente da série. Porque na série, o Dante ele parece muito mais de boa. Talvez eles tenham misturado um pouco as coisas, e aí ao invés desse Dante ser baseado no Dante do DMC3, ele é baseado em algum outro jogo, não sei. Só que na série ele parece valorizar bastante a questão de família, porque ele carrega uma mágoa, uma parada dentro dele em relação à mãe dele ter morrido, em relação ao irmão dele ter morrido, tanto que ele fica surpreso e aparentemente dá a entender que ele, pelo menos eu entendi isso, que ele se importa com o Virgil, ou seja, ele meio que já atingiu esse ponto que ele atingiu no jogo, já foi atingido em algum momento, por algum motivo. Só que ao mesmo tempo, eu duvido muito que isso seja algo realmente fiel ao jogo, porque na série parece que ele fica na base do piadista bobalhão. É essa a impressão que passa. Porque, vamos ser sinceros aqui, o Dante ser sarcástico e ser piadista enquanto ele consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, é uma coisa. O Dante ser assim,
quando ele tá constantemente sendo um idiota, na melhor das hipóteses, mas um idiota pelo menos legal, quer dizer, um idiota legal no sentido de ser uma boa pessoa, ele não tá fazendo mal pra ninguém, certo? São coisas bem diferentes. Então na série você tem a impressão de que ele é um bobalhão, que no fundo não é um cara ruim, mas por mais que as pessoas digam que ele é um filho de alguém muito forte, que na verdade ele é realmente muito foda, você não enxerga tanto isso nele, não fica tão evidente o porquê que valorizam tanto o Dante, e no jogo você entende isso. Você consegue entender isso. E boa parte desses problemas é justamente a questão da inconsistência da série na cena de ação, que eu citei anteriormente. A gente sempre vai acabar voltando para pontos anteriores que prejudicam, porque tá tudo muito interligado na série, quanto que uma coisa estraga a outra. Porque se não fosse a cena de ação ser inconsistente com isso, o Dante perderia vários pontos negativos, pelo menos comigo. Mas indo pra Lady, como eu disse no início do vídeo, a Lady ela tá numa jornada de vingança contra o pai dela. Ela tá matar o pai dela porque o pai matou a mãe dela, né? Houve ali um caso de família em que deu muito ruim. E a Lady acredita que é dever dela desligar o pai do server, porque isso é uma questão de família, é uma coisa que ela tem que fazer. Tanto que no jogo, quando o Arkham aparece lá todo estirado, todo ensanguentado no chão, ela fica frustrada, porque caramba, deveria ter sido eu. Ela fala isso pra gente. Isso deveria ter acabado comigo matando ele, porque é uma questão de família. Não é pros outros se meterem. E sim, no jogo ela é B10, ela é fodona pra caramba. Só que isso é mais equilibrado com o Dante do que na série. Na série, a Tenente Maria, ela é uma girl boss chata, que parece que foi escrita por uma pessoa de 5 anos, uma criancinha que acha que falar palavrão é a coisa mais adulta do mundo. Então ela tá o tempo inteiro xingando e sendo uma babaca escrota. Eles são difíceis pra caralho de matar. Talvez eu não saiba de porra nenhuma, mas nem fodendo. Você me jogou da porra da janela! Demôniozinho, filho de uma puta. E o mundo já estava contente em mandar só naquela porra de caçamba. Ele queria conquistar a humanidade. Escravizar todos juntos. Tipo papo de demônio, sabe? Acho que os pardas só acordou um dia e pensou... Aí, isso é maldade pra caralho. E se rebelou. Lutou contra mundos. Eliminou centenas das legiões dele. Pra mim, ele não fez mais que a porra da obrigação dele. Ah, não fode. Quem pegou quem agora, filho da puta? Para dar os pontos justos pra série, o flashback dela é muito legal. É muito legal você ver toda a construção do que faz ela ter este rancor, esta aversão aos demônios, e faz até um certo sentido, pelo menos considerando que é um trauma de infância. Só que isso simplesmente não compensa o resto. O episódio em que isso acontece, se não me engano, é o episódio 5 ou 6, é muito bom, só que, sabe, só não compensa. Porque quanto a... Oh, meu Deus do céu. A esse ponto todo mundo já reclamou disso, e eu não vou ser a primeira pessoa, certamente não seria a última. Mas no momento que a Tenente Maria tem a sua revelação de que nem todos os demônios são maus na série, ela vem da maneira mais barata, simples e novamente preguiçosa. Roteiro preguiçoso. Porque é um diálogo de 5 minutinhos com os demônios que ela nunca viu na vida, eles falando, não, a gente sofre como você. Não, nós só queremos sobreviver. Por que você está fazendo isso? E tipo, não é um diálogo que, ó minha nossa, você não consegue se emocionar, pelo menos você não consegue entender ali que eles realmente não são maus. A questão é que a Tenente Maria tem um ódio meio que racional dos demônios, porque ela tem um trauma de infância. Era pra ela continuar tendo uma versão, mas ela fica de boa com eles. E aí, o pior disso é que quando ela vai falar com o Dante depois disso, ela continua sendo uma babaca com ele. Tipo, ela consegue ser de boa com os demônios que estão sendo foragidos, mas aí com o cara que está ajudando ela e que está salvando ela mais de uma vez, ela não consegue. E ela fica desprezando ele, fica tratando ele mal, sabe? Com 0 motivos. Só não tem motivo pra ela fazer isso, sabe? E assim, leve em consideração também que no final da série, o Dante vai chegar pra Tenente Maria e vai falar, olha, esse teu chefe aqui é um desgraçado, ele não liga pros soldados. Soldados, inclusive, que supostamente a Tenente Maria deveria se importar, por mais que o espectador provavelmente não vá. E aí o chefe dela confirma o que o Dante disse, fala, é isso mesmo, eu não ligo pros soldados. E no final, a Tenente Maria vai lá e vai entregar o Dante pro governo, que no caso é pra quem ela trabalha, porque... sei lá, ela teve alguma crise de abstinência de lamber uma bota, não sei. E isso é uma grande decepção, porque além do jogo, ela é uma personagem muito legal. Se for pra citar uma coisa que eu acho que realmente decepciona no jogo, é o fato de que a Lady não tem uma campanha pra ela, nem nada do tipo, e eu acho que seria muito interessante. Eu não sou contra a ideia de você ter uma série
pra Lady, pra ter uma trama dela e tudo mais. Só que aí também não adianta a série me vir com isso. A impressão que você fica na série não é que ela é minha nossa incrível B10. É só que ela é uma pessoa tenebrosa, horrível, muito antipática. Ela é o tipo de personagem que é exemplo de como não fazer uma personagem feminina que é forte. Simplesmente porque ela é tão antipática que fica difícil gostar dela. É sério, você consegue gostar da Lady da série? Porque pra mim é muito difícil. É muito difícil. É uma diferença gritante em relação ao jogo e de uma maneira muito ruim. O que é diferente com o pai dela. O pai dela é uma diferença gritante com o jogo, mas ele consegue ter camadas legais. Ele consegue ser interessante. E falando nisso, vamos pros antagonistas. E começar justamente com o pai da Lady. O pai da Lady no jogo, digamos que ele não é o vilão mais genial possível, e ele é um velho que quer ser demônio a todo custo e é megalomaníaco. Ele quer dominar o mundo. Nas palavras dele, ele quer ser um deus. So that he could become a legend. I wish to be a god, and I sacrificed one miserable human being for that reason. That is all. Was that really so awful? I have some unfinished business to take care of. Help me, Mary. Mary died a long time ago. Mary is the lady. Goodbye, Father. Ou ter o poder demoníaco para ser uma espécie de deus. Clichê, batido, zero carisma. Na série, é uma diferença gritante, porque basicamente ele viu a família dele ser atacada e ele quer proteger a família dele. Então ele fica obcecado com os demônios a ponto de acabar fazendo um soro e se transformar em um. E por conta disso, ele acaba matando a esposa dele. Ou seja, o desejo de proteção dele acabou fazendo com que ele perdesse o controle de si mesmo e cometesse um crime terrível. Um crime que traumatizaria a sua filha. E, pra mim, isso é bem mais interessante do que o jogo. Fica bem mais legal. O próximo antagonista que eu iria falar é o William Baines, que é o chefe da Tenente Maria na série. Só que, como que eu posso dizer isso? Se no jogo nós temos o Sr. Arkham, na série nós temos o William Baines. É um vilão com a profundidade de uma tábua e com o carisma de uma porta. Então, não tem muito mais o que adicionar, além do que eu já disse na própria parte ali extra da Tenente Maria. E daqui a pouco a gente volta pro pai da Lady, porque ele tem uma forma alternativa no jogo, mas eu acho que é melhor entrar nessa questão quando for falado com ele. Seguindo em frente, a gente tem o Virgil, que realmente não aparece muito na série, como eu já disse, e no jogo ele aparece bem mais, ele é um dos antagonistas principais. O que eu posso dizer é que no jogo ele tem uma grande relevância, ele tá ali dentro dos momentos principais do jogo, e digamos que o jogo te engana, fazendo você pensar que o Arkham é o boss final, e ele não é. O boss final é o Virgil. O que eu posso dizer sobre a motivação do Virgil também é que ele quer o poder do Spider realmente, só que, diferente do Arkham, ele não quer o poder do Spider porque ele quer ser um deus e ser adorado por todo mundo e mandar no mundo inteiro. Não, ele só quer ser foda. É isso. Eu quero o poder do Spider, por quê? Porque eu quero ser foda. Eu quero ser foda, eu quero que todo mundo... Que aí, ó, olha aí pra mim e fale, caraca, esse mano aí, hein? Esse Virgil aí... Vou mexer com ele, não. Sabe? É só isso. E ele tem um carisma muito superior ao Arkham. É isso que eu posso falar dele. Não tem muito mais o que falar. Mas, sobre o próximo personagem, tem. Que é justamente o Coelho. Que veja só. Ele é basicamente um líder revolucionário, extremista, que diz que vai, nossa, vou proteger os demônios.
eu vou libertar eles, mas aí vai lá e maltrata todo mundo, vai ameaça os demônios também. E eu teria quase nada pra reclamar desse personagem, a esse ponto também, como eu falei, bem no início do vídeo. Eu sei que ele vem do mangá e que deve ser bem diferente de lá, mas pelo menos na série, considerando só a série, ele não é um personagem tão ruim assim. O problema é que ele é revelado que ele é um ser humano. Como é que é, rapaz? E aí a gente começa a ter algumas complicações. E vamos lá. Ele ser um humano, na minha visão, não é um defeito por si só. Até porque meio que a série tenta atribuir a ele o que o Jester é no jogo, né, para as proporções da série. E o que seria o Jester? O Jester é a forma alternativa do pai da Lady, do Arkham. Ele fica envolto em uma energia demoníaca e ele se transforma no Jester, que é um cara lá narigudo com uma roupa de jogo da corte. Isso acaba sendo um plot twist em determinado momento do jogo, mas a gente não estranha tanto isso por 2 motivos. O primeiro é que a Lady já tinha avisado que o pai dela era metido a trevoso. Porque ele roubou doce de criança. Esse cara aí, esse desgraçado, ele inverteu todas as cruzes das igrejas da cidade. Ele fez pacto com o Mephisto até. De brincadeira, ele matou a esposa em uma mão de pele. Então a gente tem uma ideia de que o pai da Lady, ele fez coisas que vão muito pro ocultismo e que de alguma forma teriam liberado esse poder para ele de subjugar uma energia demoníaca e atribuir ela ao seu ser, à sua vontade. Que é uma coisa muito parecida com o que acontece com os boss do jogo. Porque tem até uma cena, literalmente em cutscene, do Virgil, em que ele se encontra com o Beowulf e claramente o Beowulf ele não quer obedecer o Virgil. Ele não quer isso. Ele odeia o Sparda e por consequência ele odeia os filhos do Sparda. Mas o Virgil dá um jeito de submeter a alma dele ou a energia dele à própria vontade do próprio Virgil. E isso faz com que o Beowulf vire uma arma melee. Ou seja, realmente existe uma maneira de você submeter uma energia ou uma alma dentro do universo de Devil May Cry à sua vontade, seja por escolha da pessoa ou dessa energia ou não. Já que os personagens do jogo, como os Cerberus, eles viram armas para você. Então meio que eles se submetem à sua vontade, submetem à vontade do Dante e continuam com ele, por escolha própria, e na maioria das vezes. Então não é algo tão estranho. E repara que tudo isso que eu tô falando em relação ao jogo fica muito no quesito de misticismo, fica uma coisa que não é explicada, é magia daquele mundo e você aceita por suas pressões de esquença. Só que a série, ela tenta cientificizar os demônios. Então você tem os DNA dos demônios, você tem a questão de física quântica, biologia, química, e a série começa a se complicar quando ela bota isso, especialmente nessa questão do coelho. Porque tudo bem, o coelho, pelo que a série explica, o coelho basicamente ele injetou em si mesmo sangue de demônio. Ele fica aquele negócio tipo um reator Stark de baixíssimo orçamento e ele fica lá bombeando esse sangue. Não é feitiçaria, é tecnologia. E eu poderia até tentar aceitar essa justificativa, só que tem pelo menos 2 probleminhas quanto a isso. Na verdade tem mais, mas vamos começar por 2. O primeiro é que até o momento a gente não tinha visto feitos do personagem no quesito biologia. Todos os feitos dele iam mais numa direção de, ele consegue abrir portais, que seriam da física quântica, ou seja, uma questão de física. Ele é bom montando equipamentos, então, sei lá, ele poderia montar aquele equipamento ali que ele botou, mas ter o entendimento de biologia, inclusive de alterar o DNA dos demônios, é outra parada. Você torturou esses demônios, alterou o código genético deles, tudo pela sua causa. Ele conseguir inventar máquinas é diferente de ele conseguir ter um conhecimento de biologia a ponto de conseguir criar uma arma biológica. É bem diferente. E a série só larga isso pra você e você que aceite. Então ele já começou a forçar os feitos desse personagem. Já começou a ficar esquisito. Só que isso piora, porque o coelho vai até o inferno com o Dante. E lembra que eu disse que o inferno ele é um lugar terrível, ele é um lugar que tipo fede pra caramba. Parece um lixão a céu aberto. Ou pior. Então, o coelho chega lá e respira de boa. O Dante fica tossindo como se, sei lá, não houvesse amanhã, como se ele fosse morrer. E isso não faz o menor sentido a partir do momento que você sabe que esse coelho é um humano com sangue de demônio. Esse coelho virou basicamente um híbrido entre humano e demônio. E aí você quer me dizer que este híbrido entre humano e demônio consegue respirar de boaça no inferno e o Dante, que também é um híbrido entre humano e demônio, só que ele é isso desde que ele nasceu, não consegue. Não, mas é porque o sangue daqueles demônios que botam o sangue dentro, ele está modificado.
como eu já falei, essa questão dele modificar o DNA dos demônios, né, modificar o sangue, já não me convence. Só que, dentro da própria série, dentro do próprio melhor episódio da série, que é lá o episódio do flashback da Lady, da Tenente Maria. Desculpa, cometi esse erro. Tenente Maria, do flashback da Tenente Maria, e do próprio Coelho, porque eles dividem esse episódio, fica implícito de que os demônios que sofrem com aquele gás são os demônios fracos. São aqueles que não conseguem oferecer um grande risco para os humanos, diferente dos mais fortes, que ficam lá mais tranquilos, não sofrem tanto com isso. E tanto os demônios com sangue modificado, quanto aquele morcegão lá, que aparentemente é só um demônio mais forte, respiram de boa, eles não passam mal. E aí eu te pergunto, quem é o pai do Dante? O Esparda, um demônio que tanto na série quanto no jogo dizem que é forte pra caramba. E você quer me dizer que o Dante, que é filho do Esparda, não conseguiria respirar de boa naquele local? É sério? Tipo, normalmente a série é tão preguiçosa e inconsistente. A cena só não faz sentido. E poderia só não existir. E esse erro não existiria. Porque, como eu acredito já ter ficado bem claro, bem óbvio e explícito, pelo próprio contexto da série, era pro Coelho e pro Dante terem ali uma resistência similar àquele lugar. O Dante poderia até dizer, nossa, esse lugar aqui fede. Mas não era pra ele ficar tossindo como se ele estivesse doente, sei lá. Não era pra isso acontecer. E aí, a gente chega na batalha final. Por quê? É que aí vem o terceiro erro nesse personagem que pra mim também é horroroso. Não o personagem, o erro. Mas o erro chega muito perto, junto com todos os outros, chega muito perto de querer pegar esse personagem e jogar no lixo. Por quê? No final da série, o Coelho ele basicamente fica numa forma berserker. Só que ele consegue manter a consciência dele. Tem um papinho lá de, minha nossa, o sangue dele ainda é muito humano por algum motivo e uma desculpinha que... meu Deus do céu, não vou repetir mais uma vez que esse roteiro aqui, né? Já sabe. Mas o que mais me incomoda nessa cena é que, em relação ao Coelho, né? Em relação... Tem a questão do Enzo, que pra mim deveria ter bem mais peso, mas não tem. Mas em questão do Coelho, o que me incomoda nessa cena é que ele está na forma berserker, teoricamente descontrolado, e por algum motivo ele consegue manter a consciência dele. Só que sabe qual que é? A outra vez que a gente viu uma pessoa entrando no modo berserker com sangue demoníaco nessa série, exatamente, no Sr. Arkham, a gente vê isso lá. E aí, me surge a pergunta, por que com o pai da Lady aconteceu aquilo aí na primeira vez, e aqui não acontece? Novamente a desculpa vai ser que, minha nossa, o Coelho, ele é um biotecnólogo, e ele consegue fazer essa mistura aí, que permite ele manter a consciência. Desculpinha esfarrapada. Normalmente não tem peso isso aí, sabe? Uma leva em consideração também que a gente não viu em nenhum momento qual foi o processo de criação desse sangue aí. A gente não viu como isso aconteceu. A gente não viu o processo de, nossa, ele perdeu o controle algumas vezes ali no início, aí depois ele foi modificando. Não tem isso. A gente só tem feitos dele realmente construindo coisa em relação a máquinas e a questões mais físicas e no máximo químicas para ele poder mexer nas coisas, mas não biológicas. Fora que o que deve ter na série é que ele tomou uma dose cavalar desse sangue. Então, mesmo assim, não era pra ele ficar meio que um pouquinho mais irracional do que ele realmente tá, porque ele não tá tão irracional assim. E nesse momento, talvez se você seja um fã da série, você esteja pensando, nossa, Cueto, você tá exigindo isso de uma série que tem demônios, cara. Pelo amor de Deus. Muito chato. Gente, a série se propôs a ser assim. A série se propôs a cientificar e dar explicaçãozinha sobre isso. Então, se ela dá uma explicação merda, ou ela não explica isso, em uma situação que, em que faz todo sentido explicar esse negócio, não tem por que eu não reclamar, não tem por que eu não apontar esse erro. Sejamos sinceros, a série tem que ser convincente no que ela está se propondo. Então, eu consigo ver algumas coisinhas legais na coreografia de luta, eu consigo ver algumas coisinhas legais aqui e ali na luta final, só que eu fico perdido nessas questões e não consigo aproveitar tudo que tem a oferecer. Isso é uma droga. E não é nada mais, nada menos do que culpa da própria série. Bem, o Brutalist Feed aqui tá ficando com bem mais de 1 hora. Como você pode ver, a série é um lixo. Botando ao lado do jogo só fica um pouco mais evidente. O jogo, ele tem uma premissa simples, ele não é complexo demais em questão de história. Ele vai lá, o bate pronto e vai. Mas é um clichê, é um básico, bem feitinho e funciona no que se propõe. A série, ela tenta ser diferente, e isso não é ruim por si só. Não é ruim tentar ser diferente ou tentar fazer alguma coisa ali que acrescente mais pro universo. Só que ela quer muita coisa e faz muito pouco. Ela realmente atinge muito pouco o objetivo em questão de qualidade. E com todo respeito, você não é obrigado a acreditar em nada do que eu falei nesse vídeo. Eu sei que ele ficou bem longo, se você viu até o final, muito obrigado. Mas você não é obrigado a acreditar. O jogo tá aí pra você jogar. Ele tá disponível na Steam, junto com os outros 2 primeiros jogos. Então, vá em frente, jogue o DMC3, assista a série se você tiver saco para assistir, tire as suas conclusões, se caso você
não tenha assistido ainda, ou não tenha jogado o jogo ainda, você é livre para fazer isso, vá lá. E eu acho que por enquanto é isso. Eu pretendo no futuro, se for possível, trazer um pouco mais dessas questões de jogos que têm ligação com anime ou coisa do tipo, para diversificar um pouco o conteúdo do canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito. Comente aí embaixo o que você achou da série, o que você achou do jogo. Comente aí algum jogo que você acha que valeria a pena trazer pra cá. Algum jogo de anime que valeria trazer pra cá. E eu vejo você que estiver assistindo aí em qualquer vídeo acabar postando nesse canal.